desvio de função. Bem, eu acho que nós já extrapolamos o tempo. Nós temos duas perguntas, e eu acho que é mais para o doutor Fernando aqui, questões bem legais. Eu não sei como é que a gente poderia fazer, se tipo, passo as perguntas, né, se as pessoas puderem se identificar, né, mas aí com um meio de contato, né? E lembrando que às 19 horas vai acontecer a Assembleia Geral da ANANT, então para os sócios, né? Muito obrigado pela participação. E foi Boa tarde a todos, um prazer estar aqui no Congresso Nacional do Ministério do Trabalho. Agradeço à comissão organizadora o honroso convite para participar desse evento. Não tem nenhum conflito de interesse nessa minha apresentação, no qual eu vou abordar a hipertensão arterial e o risco cardiovascular. Nós podemos observar que na humanidade como um todo, ela vive um processo chamado de transição epidemiológica. E o que representa esse processo de transição epidemiológica? Nós temos uma diminuição da mortalidade por doenças infecciosas, um aumento da expectativa de vida das pessoas, uma migração da zona rural para a zona urbana, que, por sua vez, se acompanha de algumas alterações dos chamados fatores de risco, aumento da prevalência do tabagismo, as pessoas elas ficam sedentárias, diminui a atividade física, muda-se o padrão alimentar, rico em gorduras saturadas e também um maior consumo de sódio e também um maior estresse pela competitividade da vida. Essas alterações, por sua vez, levam a algumas alterações metabólicas e a humanidade vive hoje uma epidemia de obesos, lipidêmicos, hipertensos e diabéticos, que tem como consequência final um aumento das doenças cardiovasculares e também do câncer. Um conceito recentemente introduzido dentro do mundo da hipertensão é o conceito de vida hipertensiva. E o que é isso? As pessoas hoje elas estão ficando hipertensas mais cedo, em função desse próprio estilo de vida inadequado. E em função dos avanços da medicina, elas estão vivendo mais. Isso significa que o tempo de exposição ao fator de risco hipertensão, ou seja, a vida hipertensiva, vem aumentando. E existe uma correlação entre o fator de risco e o risco cardiovascular. E isso faz com que haja um aumento da prevalência das lesões alvos da doença renal crônica, da doença cardíaca, da doença coronária, porque as pessoas estão mais tempo expostas a esse fator de risco. Mas qual seria a história natural da hipertensão? Isso só foi possível graças a um estudo observacional que foi publicado no ano de 1955, muito interessante, no qual o doutor Pereira acompanhou 500 hipertensos até a morte, numa época em que não existia nenhum fármaco antihipertensivo. E se verificou que a maioria da população hipertensa, quando não tratada, ou seja, a sua história natural, eles tinham complicações cardíacas, uma vez elas instaladas, a sobrevida era relativamente curta. Em relação à doença coronária, a prevalência era baixa, porque eles não chegavam a desenvolver, porque morriam antes por outras complicações. As complicações cerebrais também existiam, eram frequentes com uma sobrevida curta, porém inferior às complicações cardíacas, e também uma alta prevalência de complicações renais com uma sobrevida relativamente curta. Esta é a história natural de uma hipertensão arterial não tratada. Uma pessoa, uma população condenada a uma morte precoce. Posteriormente, veio o estudo epidemiológico de Framingham, que pôde comparar o que acontece com a hipertensão quando a gente trata e com aqueles que não são tratados, que se acompanham por placebo. O benefício do tratamento mostra que aqueles indivíduos que são hipertensos, quando comparados com os não hipertensos, eles têm 2 vezes mais doença coronária, eles têm 3 vezes mais doença cerebrovascular, eles têm o dobro de doença arterial periférica e também 3 a 4 vezes mais
insuficiência cardíaca quando comparada com a população não hipertensa. Isso faz com que uma publicação interessante da Organização Mundial de Saúde mostrou que, como fator de risco isolado, a hipertensão arterial é a líder em termos de mortalidade. Dados mais recentes mostram que isto aumentou e se estima que hoje no mundo ocorram ao redor de 8 milhões de mortes por ano causadas pela hipertensão, fazendo dela a líder número 1 em termos de fator de risco relacionada à mortalidade. E o que nos reserva o futuro em relação à hipertensão? Essa publicação muito interessante, ela compara a prevalência da hipertensão no ano de 2000, nós estamos em 2013, e a previsão que ocorrerá no mundo em termos dessa população dentro de 12 anos, 2025. Vocês vejam que quando nós separamos os países desenvolvidos e todos os outros em desenvolvimento, o grande impacto no mundo da hipertensão arterial ocorrerá nos países em desenvolvimento, no qual esta população, que hoje é de 1 bilhão de pacientes, passará a ter mais 600 milhões de hipertensos no mundo, e a grande maioria deles dos países em desenvolvimento, que vão viver uma verdadeira epidemia de complicações da chamada hipertensão arterial. Mas como que se apresenta esta população hipertensa na prática clínica? Nós sabemos que este quase 1 bilhão de pacientes hipertensos podem se apresentar em qualquer fase do chamado contínuo cardiovascular, que se apoia na genética e no estilo de vida, que são gatilhos que antecipam essa evolução no chamado contínuo cardiovascular, em função da transição epidemiológica, o que o Dr. Norman Kaplan chama de o quarteto mortal, que está presente no início, e o risco cardiovascular desta população vai depender da fase que nós encontramos hipertenso dentro do chamado contínuo cardiovascular. O grande objetivo do tratamento, qualquer que seja a fase, é nós promovermos a interrupção tanto da doença microvascular como macrovascular. Durante muitos anos se criou e se apoiou um conceito de tratando-se a hipertensão, quanto mais baixo, melhor. E após a publicação de inúmeros estudos que mostraram que níveis pressóricos abaixo de determinado valor podiam ser maléficos e não benéficos, nós sabemos hoje que qualquer que seja a fase que nós tratamos da população hipertensa, em média, nós reduzimos a incidência de eventos cardiovasculares ao redor de 25%, e não existe mais esse conceito de quanto mais baixo, melhor, e o conceito novo é quanto mais cedo, melhor. O grande objetivo é nós interferirmos precocemente no chamado contínuo cardiovascular, retardando ou evitando a progressão no contínuo cardiovascular. Mas a partir de que nível nós devemos tratar a hipertensão e a partir de que nível começa o risco cardiovascular? Isso só foi possível ser verificado no ano 2002, quando, através de uma análise em conjunto de 61 estudos observacionais que envolveram 1 milhão de pacientes, se verificou que a partir de 115 milímetros de mercúrio ou a partir de 75 milímetros de mercúrio começa o risco cardiovascular. Esse risco dobra a cada aumento de 20 milímetros na sistólica ou 10 milímetros na diastólica e dobra a cada 10 anos que nós ficamos mais velhos. Como não podemos impedir o nosso envelhecimento, nos resta nos mantermos o mais próximos possíveis desses níveis pressóricos. A hipertensão arterial não se apresenta, na grande maioria das vezes, de uma maneira isolada. Frequentemente, ela vem associada a outros fatores de risco, especialmente os metabólicos, o dobro de prevalência de diabetes. Se estima que 40% dessa população tenha dislipidemia e, dependendo do método diagnóstico da síndrome metabólica, essa população pode ter até 70% de síndrome metabólica. Conforme o número desses fatores associados, o risco aumenta.
Esse é um estudo observacional muito interessante, que é o Mr. Fit, que pôde verificar, dividir em relação à pressão e dividir em relação aos lípidos dos quintis, mostrando que, à medida que vai aumentando a pressão sistólica, aumenta o risco cardiovascular, à medida que aumenta o nível do colesterol total, aumenta o risco cardiovascular, e para cada um desses quintis, eles estão interligados, mostrando que são duas entidades frequentes que atuam de uma maneira sinérgica. A síndrome metabólica, tudo parece que, em função dessa transição epidemiológica, a obesidade abdominal frequentemente está presente. No início, os fatores de risco, eles aparecem de uma maneira discreta, limítrofe, mas já aumenta a incidência de doença cardiovascular com as suas complicações. Com o evoluir do tempo, esses fatores de risco ficam definidos, aumentando ainda mais a incidência da doença cardiovascular e também do diabetes tipo 2. Quando nós diminuímos o peso desses pacientes, especialmente os pacientes hipertensos, uma pequena redução do peso total tem um grande impacto na perda da obesidade visceral, que vai fazer com que melhore o perfil lipídico, a sensibilidade à insulina, a tendência à trombose e o processo inflamatório dessa população, diminuindo dessa maneira o risco cardiovascular. Em relação ao comportamento da pressão arterial, à medida que nós vamos envelhecendo, a pressão arterial sistólica vai aumentando, não havendo nenhuma idade a partir do qual ela estacione, isso tanto em relação a homens quanto a mulheres, e a pressão arterial diastólica, ela costuma se elevar até 55, 60 anos, quando ela se estabiliza e, a partir daí, tem uma tendência para diminuir. Isso fazendo com que, na população idosa e nos chamados muito idosos, a pressão sistólica isolada seja a forma de apresentação mais frequente dentro da população hipertensa. Quando nós comparamos risco cardiovascular da pressão sistólica e da pressão diastólica, podemos observar que tem um número mágico, que é ao redor de 50 anos, a partir do qual a pressão arterial sistólica passa a ser o principal componente ligado ao risco cardiovascular. E a partir dessa faixa etária, e a grande maioria da população hipertensa está aqui, é em relação a ela que nós devemos nos preocupar. Com o passar do tempo e com uma pressão arterial não tratada adequadamente, frequentemente os órgãos-alvos são atingidos. E dentro dos órgãos-alvos, o coração, através da hipertrofia do ventrículo esquerdo, representa a principal complicação da pressão arterial. Um dos parâmetros que nós observamos em relação aos países desenvolvidos e os em desenvolvimento, que em desenvolvimento as doenças cerebrovasculares são mais prevalentes que as doenças coronárias, e nos países desenvolvidos, pelo melhor controle da pressão arterial, as doenças coronárias são mais frequentes que a doença cerebrovascular. Diante de uma população hipertensa que tenha uma hipertrofia ventricular esquerda, ele representa um marcador de risco cardiovascular e que nós podemos observar tanto no sexo masculino como no sexo feminino a quantidade de complicações e comorbidades que se instalam à medida que a hipertrofia ventricular esquerda se instala. Por isso é muito importante detectá-la na população hipertensa, especialmente a população de alto risco, e utilizarmos fármacos que sejam eficazes, tanto na redução da hipertrofia ventricular esquerda, como também através de combinações medicamentosas que tragam a população hipertensa para as metas pressóricas preconizadas. Com o envelhecimento, e como eu já comentei, a maioria da população hipertensa, ela é de uma faixa etária elevada, a prevalência da hipertensão arterial vai aumentando e, junto com ela, independente da pressão arterial, também se instala a doença cerebrovascular e a doença coronária. Ou seja, o hipertenso passa a ter
à medida que envelhece, uma maior elevação do nível pressórico, especialmente sistólico, e também uma incidência maior de comorbidades, como a doença cerebral e a doença coronária. Esse é um slide interessante que mostra em pacientes idosos e muito idosos, independente de eles serem hipertensos ou não, a prevalência da doença cerebrovascular, como passa a aumentar de uma maneira significativa nessa população, independente de ele ser ou não hipertenso. Também o faz a insuficiência cardíaca congestiva. Esses são dados do estudo de Framingham, muito interessante, porque eles separam os não idosos dos idosos, tanto em relação ao sexo masculino como ao sexo feminino, e aqui existem os indivíduos que são normotensos, que têm a chamada pressão normal alta, e os hipertensos. Interessante verificar como o fator idade ele atua de uma maneira importante para a incidência de eventos, e nesta população do meio, em verde, que são aqueles chamados de pressão normal alta, que o americano chama de pré-hipertenso, vejam que nos não idosos não existe uma incidência muito elevada de insuficiência cardíaca, mas na população idosa, mesmo pequenas elevações do nível pressórico, ainda dentro da faixa normal, aumenta demais a incidência da insuficiência cardíaca. Mas nós não temos só más notícias. Existem algumas boas notícias em relação à hipertensão. A primeira delas vem dos Estados Unidos. Dados americanos mostram que quando nós comparamos dois períodos separados mais ou menos por 25 anos, a taxa de controle da população hipertensa e o grande objetivo de tratar a hipertensão e diminuir o risco cardiovascular e atingir as metas pressóricas era de apenas 27,3. E hoje, numa publicação recente, mostra que a população americana conseguiu a meta de ter 50% da sua população hipertensa controlada. Isso vai de acordo com uma proposta que houve do Health People 2010, que era chegar ao ano de 2010 com uma meta de 50% de controle da pressão, meta essa que foi atingida. Mas o país que realmente vem liderando em termos de controle da pressão arterial é o Canadá. O Canadá, no ano de 1992, tinha apenas 13,2% de controle da pressão arterial, um dado que se aproxima muito do dado brasileiro, que é ao redor de 19%. Mas, numa publicação de 2009, os canadenses conseguiram, através de uma série de estratégias, chegar a um controle de 64,6% de controle da pressão arterial, um dado superior, inclusive, ao dado americano. Canadá e Estados Unidos hoje representam os dois países que têm a melhor taxa de controle da pressão. Quando nós observamos, em termos de controle da pressão, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, vocês vejam que, através de inúmeros estudos na área da hipertensão, não existe grande dificuldade em fazer com que as metas pressóricas diastólicas sejam atingidas. E há uma dificuldade maior quando a gente estabelece o valor de 80 milímetros, mas quando nós temos a pressão de 140, a grande maioria dos estudos não consegue atingir, poucos são os estudos que conseguem atingir a pressão de 140, e como vocês podem ver, nenhum conseguiu atingir a pressão média de 130 milímetros. Isso faz com que a meta pressórica sistólica seja hoje não só o grande desafio da hipertensão, não só pela sua maior dificuldade de ser atingida, como também de se associar mais ao risco cardiovascular. Por isso, diante de toda a população hipertensa, é importante que um dos pilares, um dos preceitos do tratamento, que o Dr. Rui Popa vai mostrar mais para frente, é a estratificação de risco, que se apoia em 4 pilares. O primeiro deles, a classificação da hipertensão; o segundo, a presença de fatores de risco; o terceiro, a presença de lesão em órgão-alvo; e
O quarto seria a presença de doença cardiovascular. A população idosa, como ser idoso já é um fator de risco, na realidade ela não tem essa primeira linha. Os hipertensos estágio 1, que são os mais populosos dentro da hipertensão, se estima que 70% a 75% deles sejam hipertensos estágio 1, representa a população mais heterogênea, porque é a única que tem os 4 níveis de risco cardiovascular. O baixo risco adicional, que é uma possibilidade menor de 15% de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, o risco moderado, uma porcentagem de 15% a 20%, o risco alto, que é de 20% a 30%, e um muito alto de 30%. Ter uma doença cardiovascular ou renal significa ter um risco muito alto, ter uma hipertensão estágio 3 também significa ter um risco muito alto. Na última diretriz europeia, e provavelmente agora, mês que vem, em junho, deve sair a última atualização da diretriz europeia de hipertensão, novos fatores de risco foram incluídos. Um deles, por exemplo, a pressão de pulso no idoso, mas tem pouca aplicabilidade na prática clínica, porque não define quais são os valores normais. A existência de uma pressão arterial diastólica entre 160 e 170, num paciente que tenha uma hipertensão sistólica isolada, é considerado um fator de risco adicional. Esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje na hipertensão, porque não raramente em idosos e muito idosos, a gente atinge a meta diastólica, ela cai nessa faixa e a pressão sistólica ainda está acima de 160. E nós não sabemos o que fazer. Será que a gente abaixa a pressão sistólica, às custas de diminuir a diastólica, aumentando o risco cardiovascular, ou respeita esse valor diastólico, que valores inferiores a esse podem aumentar a incidência de doença coronária, expondo esses pacientes ao risco de uma pressão sistólica fora da meta. A obesidade abdominal passou a ser considerada um fator de risco a mais. O doutor André deve comentar a dislipidemia como fator de risco, mas a diretriz europeia reduziu o valor do colesterol total para 190 e do LDL para 115, entendendo que valores acima desses são considerados um fator de risco, e a glicemia de jejum alterada, um teste de tolerância à glicose alterado, também seriam considerados fator de risco. Dessa maneira, em relação a esse binômio hipertensão e risco cardiovascular, tudo começa com estilo de vida inadequado, uma tendência genética que leva à disfunção endotelial e a um processo inflamatório crônico. Com isso, se instala o processo de aterosclerose. Os fatores metabólicos, em função desta transição epidemiológica, se acoplam, começam a haver as lesões em órgão-alvo, ao nível de coração, ao nível de rim, outras doenças metabólicas se instalam e surgem os eventos cardiovasculares, transformando esses pacientes em alto e muito alto risco. Tudo isso modulado pelo envelhecimento, que por si só passa a ser um fator de risco importante, e pela pressão arterial sistólica, que vai aumentando à medida que nós vamos envelhecendo. Para reduzirmos esse risco cardiovascular, se faz necessário que todas as metas e todos esses fatores metabólicos sejam atingidas, não só a da pressão arterial, mas também dos lípidos e também a utilização de antiagregantes, desde que a pressão arterial esteja controlada. Hoje já há um consenso de que a administração de lípidos para hipertensos de alto e muito alto risco deve ser uma rotina, e mesmo quando tudo isso está atingido, esses pacientes, quando de alto e muito alto risco, permanecem, embora com uma diminuição, como nós já mostramos, de 25% de eventos cardiovasculares, ainda com risco alto e muito alto. Por isso, o grande objetivo é nós atuarmos de uma maneira precoce, né? Reduzimos o risco, mas não trazemos mais ao risco habitual ou baixo risco adicional. E quando nós observamos esses dados muito interessantes da Organização Mundial de Saúde, que mostram em relação à mortalidade no mundo causado pelo controle inadequado da dislipidemia e da pressão arterial, se estima
que 61% das mortes no mundo ocorram por um controle inadequado desses dois fatores de risco que são fatores de risco que andam juntos. Dessa maneira, à medida que nós atuamos de uma maneira precoce no chamado contínuo cardiovascular, nós podemos alterar a história natural dessa população hipertensa. Não podemos evitar a morte, que é a única certeza da vida, mas podemos adiá-la com qualidade de vida, que esta é a nossa missão. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Então, a apresentação aí tem alguns slides, então acho mais fácil daí de visualizar aqui desse lado. Bom, esse é o título que ficou a tese, uma tese de doutorado em engenharia de produção, trabalho e risco no corte manual de cana-de-açúcar, a maratona perigosa nos canaviais. Então, foi uma tese de doutorado orientada pelo professor Rodolfo Vilela, que está agora na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela começou no ano de 2006, com a defesa no ano de 2010. Então, já agora em junho completa 3 anos da defesa. Então, o nome ficou até sugestivo, porque no decorrer do trabalho, investigando tal, a gente teve que fazer algumas analogias do corte da cana. E eu, como tenho uma formação na graduação em educação física, depois fiz mestrado na parte de ergonomia e tal, eu buscava uma simbologia a esse trabalhador da cana. Será que ele é um trabalhador mais próximo ao rendimento por exemplo, de esportes que usam mais força ou de resistência, né? E aí, ao longo do percurso aí acadêmico, da trajetória, a gente chegou ao final, por isso ficou a maratona, realmente, porque se aproximou de um maratonista, tanto na questão do gasto energético, da frequência cardíaca, de vários fatores ali, de repetições, como também numa analogia a algumas mortes que ocorreram em maratonas. Então, infelizmente, por esse aspecto também. Academicamente, a gente definiu um trabalho com o objetivo de descrever a condição de trabalho real no corte, né, de cana-de-açúcar, manual de cana-de-açúcar, contribuindo para as políticas públicas na área de vigilância e prevenção de agravos à saúde do trabalhador. Nós usamos o método de análise ergonômica do trabalho, ele avançou até onde foi possível, na realidade. Então, essa tese tem uma parte qualitativa, de entrevistas, eu diria um trabalho mais etnográfico até, que nós conseguimos avançar em alguns aspectos para tentar fazer um nexo causal dos números, que foram vários que apareceram nos resultados. Também a gente monitorou alguns indicadores fisiológicos e de produção, por se tratar de um doutorado na engenharia de produção, então não poderia ser ater só a dados de saúde, né? Como a frequência cardíaca no local de trabalho. Então nós temos o trabalho da professora Cristina, que foi em laboratório, né, o grupo do Biratã. Nós tentamos aproximar muito do que a ciência do esporte, a medicina do esporte, a educação física tenta fazer com trabalhos em situação real, né? Então, essa frequência cardíaca e outros indicadores a gente fez no campo, né, na atividade deles. Análise da atividade, alguns indicadores ambientais como sobrecarga térmica. Esse Captive é um software francês, né? Até o professor Edelberto fez o curso lá em 2009. Então, um curso tinha um software mais aperfeiçoado, que a gente captou as imagens do decorrer aqui da apresentação, a gente vai ter isso, e alguns fatores de associação aqui do trabalho. Eu sou lá do Paraná, de uma região que faz frio, então não tinha nada a ver com a cana, mas me despertou alguns dados e reportagens lá por 2005, 2004, com relação a óbitos com o corte de cana, e buscando na literatura eu não consegui encontrar uma resposta acadêmica, né? Vamos trabalhar em termos do racionalismo científico. A gente tinha textos aí da professora Maria, do professor Francisco, que já indicavam aquilo que eu humildemente só constatei,
mas a gente não tinha ainda investidas em campo, em situação real de trabalho deles, para embasar, inclusive, o Ministério Público, as investigações, ter um ponto de partida. E a parte acadêmica me parecia um pouco distante, porque eu procurava, a gente não tinha trabalhos, talvez um trabalho da professora Frida, com uma análise lá de 98, numa determinada escala lá, que foi colocada com trabalhadores da cana. Alguns que vieram a óbito eram trabalhadores jovens, de 24 a 50 anos, migrantes, né, de várias regiões aí do país, principalmente no Nordeste. Uma hipótese inicial seria o excesso de trabalho, com 10 a 14 toneladas em média, e o pagamento por produção associado a condições agressivas de trabalho. Aí eu fui buscar, bom, já que teve óbito, na medicina do trabalho, a gente não tinha uma literatura que trouxesse uma certa dados assim mais precisos em termos de esforço físico. A gente tem dados da medicina do trabalho, de calorimetria, né, de gasto energético por tabelas, mas quando uma pessoa vem a óbito por uma falência, uma síncope, que poderia estar associada ao excesso de exercício físico, eu fui buscar no esporte, que é onde o organismo trabalha no seu auge, no máximo do seu estresse e tudo mais. Já observando o trabalho, se deparamos com as maratonas aí, realizadas por vários atletas amadores hoje. A gente tem um circuito hoje muito maior de maratonas, e isso foi uma febre nos Estados Unidos nos anos 90, isso que mais ou menos a gente vive no Brasil agora, de pessoas treinarem para meia maratona, para 10, 15 quilômetros. Nos Estados Unidos foi uma febre nos anos 90, e devido a algumas condições de maratona, de locais, né, de temperatura, de clima, de vento, nós tivemos a ocorrência de vários óbitos constatados em literatura nos Estados Unidos. Então, foi o que deu aí para a gente observar que existem pessoas que morrem, não necessariamente têm problemas cardíacos, né, não necessariamente têm problemas de base, e pode vir num dia, num excesso de atividade física, num dia que temperatura e umidade estejam extremamente alteradas e não haja reposição, e ela incrementa isso através de uma condição psíquica que é vencer, diminuir o tempo, que a gente pode associar isso à produção, a pessoa entrar em óbito até sem necessariamente sentir alguns aspectos, no máximo ali de 1, 2 minutos antes dessa entrada em óbito. Então, tem casos nos Estados Unidos de atletas que cruzaram a linha de chegada, fizeram uma desaceleração, depois de 15, 20 minutos acabaram entrando em óbito, após cruzar a linha de chegada lá dos 42 quilômetros. Vários casos foram estudados, inclusive com necrópsia, né, foi constatada elevação de temperatura retal de 42 graus, muitos resfriados tardiamente, geralmente morrem. Atletas com temperaturas retais acima de 45 graus, identificados precocemente, conseguem não ter nenhum dano, não possuem nenhum efeito residual. Então, existem pessoas que morrem fazendo exercício e a maratona. Como o futebol americano, também eu fiz uma associação, porque existe o equipamento lá e as condições climáticas, as pessoas vinham a óbito. No caso dos nossos atletas aí do corte da cana, as condições são muito piores que um atleta que se prepara para isso, que tem um bom sono, uma boa alimentação, suplemento alimentar, trabalho com psicólogo, né? O esporte de alto rendimento ou esporte amador aí em academias, do nada a pessoa não vai começar a praticar. Ela tem um determinado suporte, mesmo que ela seja um atleta amador. No caso da cana, talvez aí o grande chicote deles, e a gente fiz essa analogia na tese, é a temporada deles, né? Eles têm uma temporada, agora na Europa está acabando a temporada, né? Vai ter uma final lá do campeonato da Champions League lá em maio, está acabando a temporada que começou em setembro. Então a cana também tinha uma temporada que era de abril a outubro, que agora já é de março a dezembro, e essa foi a nossa primeira temporada mais esticada, que a gente estava fazendo no campo na época, e tinha isso aqui no ônibus lá, do corte de cana, Natal motorizado, que era uma maneira de incentivar, né, os trabalhadores, a empresa, a eles manterem um limite de faltas, né, então um limite de 2 faltas, aqui está meio complicado de ver,
no período do mês de novembro, para eles concorrerem a essa moto e manter a produção deles. A gente está falando de final de temporada, né, eles extremamente desgastados, num trabalho, né, praticamente, assim, eu cito uma maratona por dia. Né? Um atleta se prepara para disputar uma maratona, ele treina 60, 70 quilômetros por semana. E o nosso caso aqui era uma maratona por dia, mais ou menos. Nós usamos esse software aí, o Captive. A gente fez a filmagem deles por um período. Selecionou o que a gente queria. Então, por exemplo, no corte da cana, abraçar, cortar, jogar, algumas coisas específicas do trabalho, arrumar a leira, né? Preparar o corte e várias e várias vezes, eu e um outro técnico de segurança, o Alessandro, lá do Serete de Piracicaba, a gente via o vídeo, bom, agora eu vou ver só com os botões vermelhos, ficava lá apertando, por exemplo, flexão de coluna, quantas vezes que ele flexionava a coluna. Como a gente não tinha um aparelho para medir quantas vezes, a gente tinha que ver o vídeo, e cada vez que ele abaixava lá, a gente apertava nessa tecla aqui, que ela vai gerando um gráfico lá, por isso que a gente chegou a alguns números, por exemplo, de flexão de coluna deles. Então, esse software ajudou muito aí o nosso trabalho. Então, ele desenvolveu gráficos, então, de trabalho efetivo, ele tem 94% do trabalho dele, de uma jornada de 7, 8 horas de trabalho. Beber, comer, deslocamento para pausa, necessidades fisiológicas, chega só a 6% do trabalho dele, do período lá das 8 horas, pensar em 6% disso. Ele teve, nesse período aqui específico observado, durante 35%, então 1/3 do tempo dele ele fica em flexão de coluna. Então, num trabalho de 8 horas, eu como professor lá na universidade, durante 8 horas, pensar que o trabalho, 1/3 dessas horas eu ficaria em flexão de coluna. Né? Então, ele, durante 1/3, né, um professor, não sei quantas vezes eu vou fazer isso, não deve chegar nem a 3% do meu trabalho em flexão de coluna. Nem a 2%, nem a 1%. Eles ficam 1/3 do tempo deles, de jornada de trabalho, em flexão de coluna, que é extremamente danoso, né, à região lombar. Rotações, então rotação que seria girar o corpo no próprio eixo e descer, que também é danoso, talvez até pior em termos da flexão. Deu 23% associado aqui. Posição em pé 42%. Tudo isso aquele software lá demonstrou. Nós fizemos algumas associações aqui, esse software demonstrou, como flexão de coluna, aumento da frequência cardíaca, aqui tem um pico de 162 batimentos. A gente, por uma fórmula já antiga, 220 menos a idade, então uma pessoa de 30 anos, no máximo, devia ter 190 de batimentos. Aqui essa pessoa ficou com 162 nesse pico, que era um pico pós-flexão de coluna, não, era flexão de coluna, na atividade cortar. Então esse tipo de associação, na tese lá escrita, a gente fez bastante. A gente fez um estudo de caso, então alguns trabalhadores a gente selecionou, os que menos produziam, os que mais produziam, e o médio para certificar realmente o que podia ter. A gente pegou um aqui que produziu 5 toneladas, então pegou um até baixo. Então, para observar esse trabalhador D aí, ele trabalhou 107 minutos, que a gente filmou, um total de 85 metros de cana, que é a medida lá para depois fazer uma mensuração do que ele recebe no dia e corta por tonelada. É um talhão de rendimento de 60 quilos por metro. Então, calculou-se que esse trabalhador cortou 5 toneladas no período observado. Ele desferiu 1.373 golpes, vendo, então, naquela filmagem, cada golpe. Então, agora vamos ver só golpe de podão. Então, aquele filme lá, eu e o Alessandro, a gente assistiu mais ou menos 58 vezes. Mais ou menos. Foi entre 50 e 60 vezes. Porque daí a gente tinha que ver o filme de novo e agora só tem que prestar atenção no golpe dele de podão. Então, a gente acionou o botão 1.373 vezes em 107 minutos, 1h30 por aí. Então, isso ele destinou de golpe. Né? Foram 3 ruas, uma rua e desponte. Para a jornada desse dia, então, a gente estimou depois, a partir de cana cortada de quase 13 toneladas, que ele realizou 3.080 flexões de coluna, então, durante o dia, para 13 toneladas de cana,
pelo menos 3.498, quase 3.500 golpes de podão durante o dia. Na filmagem, o cortador realizou 1.900 flexões de coluna e 442 rotações lombares. Considerando a divisão do número de flexões da coluna pelo tempo, a gente chega à média de 11,29 flexões por minuto, ou 1,8 flexões a cada 10 segundos. Ou praticamente uma flexão a cada 5 segundos. Aqui vamos arredondar para 2. Quer dizer que a cada 5 segundos esse sujeito faz isso aqui com uma resistência na ponta, vencendo uma outra resistência. Quer dizer, ele tem um peso na ponta, vencendo uma resistência, com vento, fuligem, temperatura, equipamento, tendo que fazer esse esforço com a roupa dele, tudo que ele está paramentado, a cada 5 segundos uma flexão de tronco. Que daí na literatura, já os suecos estudavam, questão de flexão de tronco é uma coisa extremamente nociva, né, no trabalho, principalmente tendo um peso contra uma resistência. Aqui, o tamanho do ciclo, então observar aqui, corte de 3 ruas durou 5,6 segundos, então o ciclo do trabalho, que a literatura fala de 20 segundos, outra de 25 segundos, seria nocivo. Aqui, 5 segundos, 4 segundos no corte de uma rua, 6 segundos na atividade de despontar. Aqui a nossa prova, né? A gente sempre discute com alguns programas de saúde do trabalhador de algumas usinas, parte jurídica de usinas. Ainda hoje nós temos todos esses dados armazenados, né? Então todos estão gerados em banco de dados. E BioTG, que a gente aproveitou, fez lá, pegou uma indicação americana aqui de BioTG, na realidade, sempre ele foi, durante o período lá, considerado uma atividade pesada. No prescrito, eles tinham que ter 30 minutos de trabalho e 30 de descanso, durante um bom tempo lá, né? Então, esse limite ultrapassou depois das 10, 11 horas aqui. Então, aqui um exemplo de sobrecarga em junho, que não era tão quente, a partir das 10h30 a coisa foi pesando. 11h30 até 13 horas tinha que parar o trabalho, né? Considerando essa norma aí, extrapolando. Aqui a gente usou esse aparelho que é o frequencímetro, que algumas pessoas devem conhecer da academia. É um monitor cardíaco simples, que vai à altura do peitoral. Ele armazenou os dados da frequência cardíaca desses trabalhadores, gerou aqui como se fosse um eletrocardiograma. Aqui dá para ver um trabalhador com a frequência cardíaca aqui, para cima de 100 batimentos. Aqui é 125. Então, ele extrapolando vários momentos, chegando a picos de 150 aqui. Essa linha preta é um divisor, é o mínimo que ele não poderia abaixar. E ele está sempre acima dessa linha. Ele abaixa aqui quando existe um deslocamento dos cortadores que vão de ônibus para... Acaba esse talhão, né? Daí tem ainda um período que eles têm que trabalhar, o ônibus desloca eles aqui e vai para repouso. O trabalhador apresenta o final do período, quando realiza o corte da cana reta, a elevação considerável da frequência cardíaca, chegando a pico de 174 batimentos por minuto. Quando ele descansa aqui, ele resolve tirar o atraso, mandando a mão lá em cima da cana. Outra de frequência cardíaca, a gente pegou um outro método, que pega a frequência cardíaca de reserva deles. Também nessa faixa, ele ficou muito acima dessa estimativa que para a saúde. Então, isso aqui é muito maléfico para a saúde. Em termos de exercício, até seria bom, mas como ele faz isso todo dia, e nessas condições, ele está muito próximo do desgaste, da fadiga, da exaustão. E aqui o grupo de trabalhadores que embasou o trabalho, tem um cálculo aqui de carga cardiovascular que os americanos criaram. Elas têm, por analogia, o que acontece num teste de esforço numa esteira. Ele pega a frequência cardíaca média, a frequência cardíaca de repouso, uma frequência cardíaca máxima, que é a da idade. Em resumo, não deveria ultrapassar, por alguns autores, a 33%. Tudo que está em vermelho aqui são os que eles ultrapassaram os 33%. Tem gente com 40%, 47%, seria 47% do volume de oxigênio. Em trabalho, a gente não deve utilizar isso. Isso é uma coisa para o exercício, para trabalhar durante 1 hora e meia por dia. Um jogador de futebol trabalha nessa intensidade 2 horas, aí descansa, à tarde ele trabalha nisso mais 2 horas. Aí ele tem toda uma coisa por trás dele, uma estrutura para recuperar. Esse trabalhador chega nessa frequência cardíaca todo dia, 5 por 1. Ele tem um dia de folga e trabalha 5.
né? Então, foram situações que a gente observou, pegando uma média aqui simples, quase todos os trabalhadores extrapolaram os 33%. Esse é muito gritante, né? Esse é muito gritante porque é a frequência cardíaca real dele. Então, o estudo possibilitou a influência da produção de frequência cardíaca em 3 momentos distintos, durante uma safra em 2007. Na análise geral, a gente observou uma média de 107 batimentos, que é, para um trabalhador, uma coisa alta, uma produção de média dessa turma que a gente avaliou de quase 11 toneladas, uma carga cardiovascular, que é o que mais interessa para a gente, média de 36%, então 33% já é trabalho exaustivo. A diferença de repouso e média, que também é um fator preponderante para a literatura, quase 50 batimentos, o ideal é que não desse uma diferença acima de 35%. Quer dizer que ele repouso, ele tem um batimento muito baixo, só que a média dele é muito alta, então o coração não consegue fazer algumas trocas ali importantes. A gente fez o tratamento estatístico através de regressão linear simples, que concluiu que a tonelagem lá que eles fizeram, né, a produção foi determinante para a elevação da carga cardiovascular. Então, a gente fez uma regressão que chegou à soma das avaliações, a gente pôde afirmar que o incremento de 1 tonelada de cana que ele produz, cada tonelada que ele aumentar de uma média de 10, 11 toneladas, aumenta esse dado de frequência cardíaca em 0,81%. Então, a gente provou que a cada tonelada, né, cortada dele, aumenta a frequência cardíaca. A máquina dele, o motor dele, aumenta a rotação. É mais usado. Então, está diretamente ligado à produção. Então, por exemplo, aqui a gente fez um modelo de ajuste de 15 toneladas por dia, subiu para 40,47%, que era para ficar abaixo de 33%. Então, esses dados mostram a participação da produção e a forma de remuneração por tonelada como determinantes para o esforço cardíaco. Sob estímulo financeiro na corrida pelo aumento dos seus ganhos diários, os trabalhadores tendem a ultrapassar os limites fisiológicos, que podem ser, por uma questão fisiológica, imperceptíveis, ou seja, eles perdem a referência dos sinais de desgaste do próprio corpo. Isso é muito comum quando a gente tem uma frequência cardíaca elevada, um estado nervoso elevado, porque a gente às vezes se pergunta como é que o atleta foi expulso naquele jogo, o cara é um santo lá fora. Em exercício, em atividade, a gente perde toda essa mensuração. O cara pode ser o cara mais calmo do mundo, que afetado no seu estado fisiológico, psicológico, ele ultrapassa seus limites perceptíveis. Então, essa diferença relatada acima de corte de cana é condição determinante da carga e desgaste dos trabalhadores, é o pagamento por produção. Então, a condição determinante da carga e desgaste é o pagamento. Então, se observa no sistema produtivo da cana uma semelhança competitiva acirrada com a do esporte de alto rendimento, só que o esporte envolve cifras altíssimas, na realidade a proximidade é como uma guerra. A gente fez algumas sugestões, indicação de políticas públicas, que depois aconteceu aqui um evento chamado Fórum Trabalho, Cidadania e Moradia, uma intervenção com monitoração da alimentação. Uma outra acadêmica de mestrado da Unicamp trabalhou em cima da reposição eletrolítica e alimentação deles. E aqui a gente indicou um sistema de monitoramento aí regional para sobrecarga térmica, que seria o mais fácil para esse pessoal. Terminando com essa foto aí, que é bem emblemática, né? Como profissional de educação física, eu fico me perguntando como fazer ginástica laboral para essa turma. Será que eles precisam de ginástica laboral? É uma coisa pensar em ginástica laboral para um jogador de futebol ou para um maratonista. Isso é uma redundância, né? E a gente encontrou isso em várias empresas, né? Eles não estão preocupados quanto que chega de frequência cardíaca nos seus trabalhadores, mas tem que ter a ginástica laboral, que pode até lesar mais eles ainda. A gente mandou um artigo para esse journal aqui, para estar publicado, mas tem a tese, acho que a tese é de domínio público, entrar no site da Unimep, do Sereste lá, né, Delberto, acho que no fórum de discussão. E aqui os meus e-mails, é melhor, se quiserem contato, usar o do Hotmail aqui, que o da BOL geralmente dá algum problema. E essa foi a tese de doutorado lá na Unimep. Obrigado. Bom,
Uma pergunta que a gente sempre tem quando fala sobre benzeno é por que benzeno? Né? Existem quase 70 milhões de substâncias químicas, porque no Brasil existe uma comissão nacional só voltada para o benzeno. Primeiro que a toxicidade dele é conhecida há muitos anos, desde o fim do século XIX, né? E já desde 1932, o benzeno já fez parte de uma primeira legislação brasileira que proibia o trabalho de mulheres em exposição a benzeno. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançou recentemente uma publicação sobre segurança química e coloca o benzeno como sendo a quinta substância química orgânica mais produzida no mundo. Ele não é preocupação só no Brasil. A União Europeia, o primeiro limite de exposição que ela estabeleceu foi para o benzeno, aliado ao do monóxido de carbono. Só que tem uma observação para ser feita: esse limite foi estabelecido como uma forma de diminuição de risco, e em nenhum momento a legislação europeia falava em limite seguro de exposição. O benzeno também é a sexta prioridade na lista de substâncias tóxicas da EPA. Ele é uma das prioridades da ONU, da Organização Mundial da Saúde, né? Existem 10 prioridades de substâncias químicas perigosas para a saúde, pela OMS, e o benzeno está lá entre elas. O resumo da história, né? 32, então, foi a primeira legislação. Em 1978, na época em que foi estabelecida a Portaria 3214, foi estabelecido um limite de tolerância para o benzeno. Em 83, apareceu o limite de tolerância biológico. Em 82, teve uma portaria importante, que foi coordenada em parte pela Fundacentro, pela nossa colega Tereza Carlota, que estabeleceu como máximo de benzeno permitido em solventes 1% de produtos acabados. E esse resumo da história eu gostaria de enfatizar, porque nesse congresso eu assisti várias palestras falando da importância do trabalhador participar dos movimentos que levam à proteção da sua saúde. E no caso do benzeno, eu acho que é um exemplo significativo, né? Em 1982, no começo da década de 80, com o restabelecimento do movimento sindical no Brasil, os sindicatos da Baixada Santista contrataram 2 médicas, né, a doutora Lia e a doutora Edilamar, na Baixada Santista, que identificaram, então, uma quantidade significativa de trabalhadores com alteração hematológica devido à exposição a benzeno na siderúrgica. Depois dessa época, houve uma grande mobilização sindical, que provocou mobilização tanto dos órgãos públicos quanto das organizações ligadas às empresas. Em relação às empresas, foi feito uns seminários, foi feito publicações, os trabalhadores também fizeram vários movimentos. Culminou em 93 com um seminário nacional para exposição ao benzeno e outros melotóxicos. Nesse seminário foi tirado como recomendação a mudança das normas, tanto para a Previdência Social quanto para o trabalho. No Ministério do Trabalho, em 1993, o Barelli era o ministro do Trabalho, e ele ia sair candidato a governador do estado de São Paulo. O ministro foi mudado, e a doutora Raquel Rigoto era a antiga secretária de Saúde e Segurança. Ela, então, para garantir a discussão para o benzeno, que nós já tínhamos começado, ela chamou um grupo no primeiro momento para discutir benzeno. Esse grupo fez uma publicação chamada Benzeno Subsídios Técnicos para a Saúde e Segurança, e na hora dela, com a ameaça, né, com a certeza de que ela saía do Ministério, ela fez essa portaria número 3, que colocava, então, o benzeno no anexo 13 da NR15. Né? O anexo 13 é o anexo que caracteriza o risco de forma qualitativa. E havia nesse anexo 4 substâncias cancerígenas. O benzeno foi incluído como a 5ª substância cancerígena. Foi a primeira vez que na legislação brasileira aparece o benzeno como uma substância cancerígena, para o qual nenhuma exposição é permitida. A utilização tinha que ser em sistema médico, né? Uma exposição devia ser caracterizada como risco grave iminente. Caiu o fenol urinário como indicador biológico, e foi dado 90 dias para adequação das empresas. Isso provocou uma movimentação empresarial muito grande, né? Alegava-se na época que o Ministério do Trabalho queria abolir o uso do benzeno, quando na verdade a gente estava propondo não exposição ocupacional, que são coisas diferentes. E houve uma pressão muito grande para se abolir essa portaria. Felizmente, quem substituiu a doutora Raquel Rigoto foi o nosso colega da Fundacentro, o doutor Jófilo, que manteve a determinação, apenas adiou
a implantação da portaria e criou-se aí um grupo tripartite para se discutir uma legislação nova para o Ministério do Trabalho em relação ao benzeno. Esse grupo, inicialmente, era formado por pessoas não tinham as pessoas que historicamente discutiam benzeno envolvidas nesse grupo. Isso envolveu também, de novo, uma mobilização dos setores sindicais. E teve até uma reunião na Fundacentro, o pessoal alugou um ônibus, foi todo mundo para lá, não deixou a reunião acontecer, que culminou, então,